Eu nunca vou esquecer de como foi descobrir na minha infância a existência dos efeitos visuais. Perceber os truques por trás das cenas que eu assistia foi algo que me abriu os olhos para gostar ainda mais de cinema. E essa é uma experiência pela qual todos os cinéfilos passam, mais cedo ou mais tarde. Porque explorar os efeitos visuais é entender ainda mais por que os filmes nos cativam tanto há mais de um século. E sabendo disso, o pessoal do Telecine me convidou para fazer um vídeo especial para vocês. Afinal, o Telecine sabe que não dá para imaginar a vida sem cinema e não dá para imaginar a vida de quem ama cinema sem o Telecine. É por isso que o Telecine tem um aplicativo de streaming incrível. Com ele você tem acesso a mais de 2.000 filmes para ver na hora que quiser, seja na TV, no computador, no tablet ou no celular. E você já pode experimentar isso tudo de graça durante 60 dias se você usar o nosso link que está aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E bom, da mesma forma como não dá para imaginar a vida sem cinema, não dá para imaginar o cinema sem os efeitos visuais. Por isso, hoje eu vou usar somente filmes que estão disponíveis no catálogo do Telecine para mostrar para vocês 5 efeitos visuais que revolucionaram o cinema e fez ele ser o que ele é hoje em dia. Um dos mais antigos truques visuais usados pelo cinema é a projeção traseira, que deixava diretores filmarem cenas em estúdio, mas fingindo que elas aconteciam em áreas externas. O princípio é muito simples. Você posiciona os atores em frente a uma tela e, atrás dela, você põe um projetor que lança as imagens que você quiser usar como fundo para os atores. O exemplo mais clássico que a gente encontra é o de cenas com personagens dirigindo em filmes antigos. Porque assim você podia captar perfeitamente o diálogo dos atores sem se preocupar com outros sons do mundo lá fora, além de controlar todos os outros aspectos da cena perfeitamente, como a iluminação ou a velocidade das coisas passando no fundo. Mas não se engane, a projeção traseira servia para muito mais do que fazer cenas em carros. Por exemplo, para filmar algo que seria perigoso demais na vida real. Um bom exemplo é essa cena de Exterminador do Futuro 2. Para não colocar os astros na frente de um caminhão real em alta velocidade, James Cameron usou a projeção traseira. Outras vezes, a técnica ajudava a criar momentos fantasiosos de forma muito convincente. Por exemplo, em 1956, Cecil B. DeMille usou o recurso para filmar o fundo em turbilhão quando Moisés abre o mar no meio. E também vale citar de novo o James Cameron, que usou a técnica em Aliens: O Resgate para criar esse fundo com naves caindo. Só que com o passar do tempo, a projeção traseira acabou sendo substituída por uma nova tecnologia, a das telas verdes e azuis, que permitiam obter resultados ainda mais convincentes. Mas também não é como se a projeção traseira tenha morrido por completo. Diretores como Quentin Tarantino, por exemplo, usaram essa estratégia como uma forma de homenagem aos filmes mais antigos, como a gente vê nessa cena aqui de Pulp Fiction. E, mais recentemente, a técnica voltou a ser usada, só que agora com telas digitais, curvas e de altíssima definição. E o resultado pode ser incrível, como foi com o caso de O Primeiro Homem, estrelado por Ryan Gosling. Aqui, a projeção traseira foi usada para as várias partes em que Neil Armstrong está decolando. Ou seja, se a projeção traseira ainda consegue criar resultados impressionantes hoje, é só prova de que algumas boas ideias nunca morrem, elas apenas evoluem. Sabe quando você tá vendo uma cena e de repente o mundo ao redor dos personagens parece começar a se distorcer? Pois bem, isso é criado com uma técnica chamada Dolly Zoom, também chamada por alguns de efeito vértigo. Isso porque esse truque se consolidou com Vertigo, ou Um Corpo que Cai, de Alfred Hitchcock. O cineasta queria encontrar um jeito de traduzir visualmente toda a vertigem sentida pelo protagonista Scotty. Foi aí que o assistente de direção de fotografia Ermin Robert encontrou a solução. E o resultado entrou para a história. Mas como funciona o Dolly Zoom? Bom, ele consiste em 2 movimentos simultâneos e opostos. Uma opção é você aproximar a câmera ao mesmo tempo em que você vai tirando o zoom da lente. Já a outra opção é o inverso. Você afasta a câmera enquanto aumenta o zoom da lente. E assim você cria esse efeito de que o espaço está se contorcendo de maneira surreal. E foi graças a isso que o Dolly Zoom começou a ser utilizado para diferentes propósitos. Em Tubarão, Steven Spielberg usou a técnica para mostrar o repentino senso de pânico que toma conta do chefe de polícia quando ele percebe o ataque da criatura.
Já em Touro Indomável, Scorsese usa o recurso para traduzir o senso de desorientação do Jake após levar tanta porrada. Sem contar as vezes em que o Dolly Zoom foi usado para refletir a tensão de personagens, ou criar um senso de alucinação, ou para destacar objetos inusitados, ou até para indicar que uma força do mal está se aproximando, como fez Peter Jackson em O Senhor dos Anéis. Então não é de surpreender que o Dolly Zoom tenha se popularizado tanto. São poucos os efeitos práticos que conseguem criar um resultado tão alucinante e inusitado. E se for para ver cineastas encontrando jeitos cada vez mais criativos de aplicar o Dolly Zoom, eu espero que essa técnica nunca vá embora dos filmes. Pode confessar, em algum momento da sua vida você já quis fingir que estava dentro de um filme e começou a se mexer como se estivesse em câmera lenta. Bom, eu sei que eu já fiz muito isso quando eu era criança. O que é uma excelente prova de como esse efeito visual se tornou sinônimo de cinematográfico. E isso não é à toa. A câmera lenta é usada há décadas pelos filmes, desde que cineastas perceberam que, se eles filmassem uma cena com mais quadros por segundo, depois eles podiam desacelerar a imagem e criar esse efeito hipnotizador. E foi assim que a câmera lenta passou a ser usada para os mais diversos tipos de cena. Por exemplo, dava para criar um senso de contemplação como em Touro Indomável. Ou então mostrar superpoderes, como em Homem-Aranha. Já outros filmes criaram grandes momentos de suspense com a câmera lenta. Basta lembrar de Carrie a Estranha ou de Os Intocáveis. Tem também cenas de morte que são desaceleradas para deixar o horror assentar na nossa mente, como foi com Platoon. E caso você queira criar um momento cômico, a técnica também pode te ajudar muito, como vemos em Todo-Poderoso. E não dá pra esquecer que esse também é um jeito muito eficiente de fazer os seus personagens parecerem descolados. Não tem como esquecer disso em Cães de Aluguel, Armageddon e Meninas Malvadas. People looked at you all the time and everybody just knew stuff about you. Mas de todos os exemplos, talvez nenhum se compare a Matrix e a forma como eles levaram a câmera lenta a um novo patamar com a técnica chamada de Bullet Time. Tá aí um filme que fez a gente sentir como se pudéssemos não só congelar o tempo, mas também explorar o tempo congelado sob todos os ângulos possíveis, como se fôssemos seres onipresentes mesmo. Foi algo revolucionário. E é isso que fez a gente gostar tanto da câmera lenta. Essa foi uma técnica que mostrou que o cinema não precisava se limitar a mostrar o mundo de forma realista. Nada disso, com o cinema a gente também pode manipular o tempo e ver o mundo como se ele fosse mágico. E não é exatamente isso que fazem os melhores efeitos visuais? De todos os tipos de efeitos visuais, a animação computadorizada talvez seja a mais proeminente no cinema blockbuster de hoje em dia. Tanto que muita gente pode sequer parar para pensar como o cinema sobreviveu sem essa técnica durante quase toda a sua existência. E também como foi revolucionário quando filmes começaram a usar esse recurso. Um dos pioneiros nesse sentido foi O Enigma da Pirâmide, o filme de 1985 protagonizado por um jovem Sherlock Holmes. Esse longa apresentou o primeiro personagem de Hollywood totalmente gerado por computador de forma fotorrealista. No caso, um cavaleiro de um vitral que salta da arte para ameaçar um padre. E o resultado foi impressionante para a época, principalmente pelo trabalho de textura e de luz que fizeram no personagem. E sabe quem foi um dos principais responsáveis por esse efeito visual? Ninguém menos que John Lasseter, que depois se tornaria o chefe criativo da Pixar, hoje a maior referência em animação computadorizada do mundo. Aí, alguns anos depois, O Exterminador do Futuro 2 levou essa tecnologia ainda mais longe, graças às cenas em que o vilão do filme se transforma em um líquido metálico. Isso foi um grande feito, primeiro porque a transição entre ator e animação era impecável.
E segundo, que a forma como o líquido se movia e refletia a realidade em volta era muito genuína. É um efeito impressionante até para os padrões atuais. E apenas 2 anos depois, Jurassic Park, de Steven Spielberg, mostrou como a animação computadorizada podia criar imagens ainda mais incríveis caso fosse combinada com efeitos práticos. Foi assim que animatrônicos e computadores trabalharam em conjunto para dar vida a dinossauros com um nível de realismo nunca antes visto no cinema. Não é à toa que os efeitos visuais desse longa são uns do que melhor envelheceram. A partir daí, a animação computadorizada só cresceu cada vez mais, a ponto de se tornar um dos recursos mais essenciais para as produções hollywoodianas. Então beleza, agora passamos a ter mais e mais personagens digitais. Mas como fazer com que eles sejam ainda mais convincentes? Uma das melhores soluções que surgiu para esse dilema foi a captura de performance. Agora, em vez de ter que animar movimentos corporais e faciais do zero, estúdios podiam simplesmente basear esses movimentos na performance de atores reais. Primeiro são usadas roupas feitas especialmente para captar as nuances da atuação, para que depois elas sejam reproduzidas nos personagens computadorizados. No começo, o recurso era usado bastante para fazer cenas que seriam muito perigosas para atores reais. Foi assim que James Cameron usou a tecnologia em Titanic, por exemplo. Ele captou o movimento de dublês caindo em almofadas para depois reproduzir isso em personagens do filme que pulavam no mar a partir de grandes alturas. Mas o grande ponto de virada da captura de performance veio mesmo com O Senhor dos Anéis, que eternizou Andy Serkis como Gollum. Por mais que ele seja uma criatura de fantasia, ele tinha expressões muito reais graças à performance que captaram de Serkis. E a partir daí, as adaptações dos livros de Tolkien usaram a tecnologia cada vez mais. Basta lembrar de Benedict Cumberbatch interpretando o dragão Smaug, por exemplo. Mas foi o Andy Serkis mesmo que acabou se tornando a grande referência para a atuação com captura de performance. Anos depois, ele impressionou público e crítica ainda mais com o trabalho que ele fez como César na mais recente trilogia de Planeta dos Macacos. Além de trazer um nível de humanidade para o personagem, Serkis também ajudou a coordenar a performance dos outros atores que deram vida aos colegas de César. E o resultado é muito impressionante. E dá para entender por que a captura de performance foi tão importante para a indústria. De certa forma, ela não deixa de ser uma evolução da maquiagem. A diferença é que essa é uma maquiagem totalmente digital, capaz de trazer um senso muito genuíno de expressividade não só para personagens humanos, mas também para outros tipos de criaturas. Sem dúvidas, foi um efeito visual que mudou tudo. Agora que a gente viu isso tudo, você concorda que não dá para imaginar o cinema hoje se não tivessem existido esses efeitos visuais? Eles conseguiram mudar radicalmente a forma de fazer filmes e ajudaram artistas a criar algumas das cenas mais memoráveis que vimos na vida. E sabe o que é o melhor? É que você pode continuar celebrando essa magia do cinema com o Telecine. Até porque todos os filmes que eu listei no vídeo de hoje estão disponíveis para você assistir lá no catálogo do Telecine. E isso sem contar os outros milhares de filmes de todas as épocas e de todos os estilos que você pode conferir nesse acervo incrível. E a boa notícia é que vocês podem testar o Telecine de graça durante 60 dias. 60 dias é muito tempo, gente. Basta vocês usarem o nosso link que está aqui embaixo na descrição ou então no primeiro comentário fixado aqui embaixo também. Aí vocês podem conhecer melhor esse serviço fantástico e ver que, de fato, não dá para imaginar a vida de quem ama cinema sem o Telecine. Vocês não podem perder essa oportunidade, então vão lá! E com isso a gente termina essa lista especial de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu curtir e um comentário aqui embaixo para dar uma forcinha pra gente. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.